Olá, eu sou o Padre Maurício, né, como alguns já conhecem. Nós vamos então tratar sobre o assunto da doutrina social da Igreja, né, em 3 vídeos. E o que é a doutrina social da Igreja? Podemos chamar de ensino social da Igreja. Aqui não vamos falar de questão de partido A ou B, mas sim, a doutrina social da Igreja, ela se baseia nessa ação de Jesus Cristo. Jesus que sempre buscou o bem comum ali daqueles que estavam à sua volta. Então, quando nós falamos de doutrina social da igreja, nós queremos entrar nessas esferas que estão à margem da sociedade, que estão excluídos e do qual nós, como cristãos, nós temos a responsabilidade, o dever de olhar para essas situações. Os papas já vêm dizendo a questão da política. A política é uma das melhores formas de fazer caridade, e o Papa Francisco ele reforça bem isso, se fosse de fato usado em prol do bem comum de todo o povo, né? Então, quando nós falamos de doutrina social, nós queremos falar desse bem comum que deve atingir a todos sem distinção alguma. Então, nós vemos essa diferença de classe social e tantas situações que ferem, né? Que uns têm mais, outros têm menos, mas aqui nós queremos ver a questão dessa distribuição. Então, a doutrina social da Igreja designa esse conjunto de escritos, mensagens, cartas encíclicas, exortações, pronunciamentos, declarações, que compõem o pensamento do magistério católico a respeito da chamada questão social, que é o nosso foco, pelo próprio nome já do documento. Contudo, não basta conhecer os documentos reunidos sob essa denominação. O estudo da doutrina social coloca cada um de nós diante de uma tarefa mais exigente em suas implicações e desafios. Ou seja, quando nós falamos dessa questão social, nós vamos tentar recriar para os dias atuais a dimensão política da Boa Nova de Jesus Cristo. Então, é trazer para o nosso tempo aquilo que Jesus já passou fazendo e falando lá na sua época. Um rápido olhar sobre 2 textos bíblicos podem nos dar uma ideia do que significa retomar o estudo da doutrina social da igreja. O primeiro é do evangelista Lucas. Jesus encontra-se recolhido num lugar à parte sob a insistência dos discípulos e ensina o Pai Nosso, né? Ali em Lucas 11, de 1 a 4. Então, ensina como a gente deve rezar. No segundo texto, daí sim é sobre Mateus, aonde faz um breve resumo das atividades de Jesus, lá em Mateus capítulo 9, versículos de 35 a 38. No primeiro caso, quando a gente fala da oração do Pai Nosso, Jesus está na montanha em oração. Jesus, no segundo caso, já ali sobre as atividades de Jesus, que é em Mateus capítulo 9, Jesus ele começa a percorrer as cidades e aldeias e compadecendo das multidões cansadas e abatidas. Então nós podemos perceber isso claramente nos dias atuais, as pessoas cansadas e abatidas diante da situação que se encontram. E que a gente pode tirar dessa lição, desses 2 textos aqui, um de Lucas, outro de Mateus? Ou seja, na prática de Jesus, montanha e rua não se excluem, mas se complementam, se interpelam e se enriquecem mutuamente. Quanto mais Jesus ele vai aprofundando a sua intimidade com o Pai, lá na montanha, lá no lugar de oração, mais se desdobra no compromisso com os pobres, pelas ruas. A montanha, ela exige a rua. E a rua exige a montanha. Então, aqui essa relação entre oração e ação social constituem 2 dimensões indissociáveis de uma mesma prática. Então, esse rezar, esse agir, deve sempre estar em completa harmonia. Então, um vai exigir algo do outro. E tudo isso vai ficar mais evidente em episódios como o Bom Samaritano, que nós sabemos muito bem, que foi a campanha da fraternidade do ano passado.
a narração do juízo final, onde vai ter essa separação das ovelhas dos cabritos, os Atos dos Apóstolos, que agora a gente está no tempo pascal, que vai nos interpelar a viver uma comunidade, vamos dizer, perfeita, uma comunidade que olha para a situação do outro, que ajuda, ou seja, eles tinham tudo, colocavam em comum para que o outro pudesse também ter. Então essa divisão, né, de colocar, oferecer, se eu tenho, colocar também como ajuda para o outro. Não que eu vou ficar sem, mas aquilo que eu posso dar de condições de dignidade para o outro, eu posso fazer. Deus me deu um bem e eu vou ajudar o outro também com o bem que eu tenho. Então, isso que as primeiras comunidades nos ensinam. Nada é para mim, mas eu vou doar, eu vou dividir, partilhar com os que estão à minha volta e estão necessitados. Então, se por um lado, a mensagem do Evangelho tem como centralidade inquestionável a preocupação com o reino de Deus, por outro, no coração do reino encontram-se os pobres como prediletos de Deus. Então, a opção preferencial pelos pobres. Então, no Evangelho a gente vê isso. Não adianta falar que não está no Evangelho, que lá está claramente isso. Não podemos negar o que a palavra de Deus ela vem nos dizendo. Essa opção preferencial pelos pobres, pelos marginalizados. E Jesus vai ali nas margens, né? Ele vai recolhendo essas pessoas, ali dando a elas dignidade. Então, a doutrina social da igreja, ela nos ensina a dar dignidade para o outro. Então, quem não quer educação, lazer, moradia, isso é as coisas básicas, né? de uma pessoa comum, de um cidadão. Então, e nós, como cristãos, a gente vai olhar para essas necessidades. Talvez nós não vamos poder fazer muitas coisas dependem das políticas públicas, mas aquilo que está ao nosso alcance como cristãos, nós podemos então fazer aquilo que muitos de nós, as nossas comunidades, já fazemos, de olhar para a situação do outro, né? Mas além de ajudar, nós temos que tentar dar dignidade para ela. Se ela não tem emprego, buscar uma ajuda para que ela possa ter um emprego digno para poder manter a sua própria família. É um exemplo que aqui eu trago a cada um de nós. Então, o que é a doutrina social da igreja? Para uma definição mais precisa, a doutrina social da igreja comecemos aqui por resgatar dois textos que se tornarão referências básicas para as tarefas, a tarefa de estabelecer contornos da doutrina social do magistério católico. Ambos os textos serão como que um mapa por onde vamos iniciar nossa reflexão. Um primeiro texto refere-se a um documento publicado em dezembro de 1998 pela Congregação da Educação Católica com o título Orientações para o Estudo e o Ensino da Doutrina Social da Igreja na Formação dos Sacerdotes. Então, ao discorrer esse documento, que é o Orientações para o Estudo e Ensino da Doutrina Social da Igreja, o texto vai dizer assim, que o ensinamento social da Igreja, ele origina-se do encontro da mensagem evangélica e de suas exigências éticas com os problemas que surgem da vida da sociedade. As questões que daí vão emergindo passam a ser matéria para reflexão moral que amadurece na Igreja por meio da pesquisa científica e inclusive mediante a experiência da comunidade cristã. Então, essa doutrina, continua o texto, projeta-se sobre os aspectos éticos da vida, sem descuidar dos aspectos técnicos do problema, para julgá-los com critério moral, baseando-se em princípios sempre válidos e leva consigo julgamentos contingentes, já que se desenvolve em função de circunstâncias dinâmicas da história, e se orienta essencialmente para a ação ou a praxis cristã. Então, um olhar atento a essa definição de doutrina social da Igreja permite a gente desdobrar elementos constitutivos. Então, aqui, 4 componentes que se destacam.
as exigências éticas, que são derivadas da dimensão social do Evangelho, os imperativos da realidade socioeconômica e político-cultural do mundo em que vivemos. Então tem um contexto social e político. Uma reflexão moral que confronta a mensagem evangélica com a situação histórica. Como que está a nossa moral? Faça o bem e evite o mal. Será que nós estamos fazendo o bem e evitando o mal para aqueles que estão à nossa volta? E a ação ou praxis socio-transformadora. Então, esses elementos, esses 4 elementos aqui, componentes, eles devem agir de forma harmoniosa ali. Então, esse processo de ver, de enxergar, de agir para uma ação transformadora na vida do ser humano, na vida do outro que está à nossa volta. Já o segundo documento que a gente pode apoiar se remete ali no Vaticano II, que se trata do documento, então, A Justiça no Mundo, que é um resultado do Sínodo de 1971. Então, o que vai falar esse documento, que é um documento já pós-Vaticano II ali, né? Nós temos o Vaticano II, que foi de 1962 a 1965. Então, esse texto aqui, A Justiça no Mundo, ele é posterior ao Vaticano II, mas já busca e traz essas reflexões que foram discutidas pelos padres conciliares. E o texto vai dizer para nós assim, no número 2, no parágrafo número 2: ao prescrutarmos os sinais dos tempos e ao procurarmos descobrir o sentido do curso da história, e compartilhando ao mesmo tempo as aspirações e as interrogações de todos os homens desejosos de construir um mundo mais humano, queremos escutar a palavra de Deus para nos convertermos para a atuação do plano divino acerca da salvação no mundo. Então, a gente quer pensar na doutrina social da Igreja, temos que escutar o que diz a palavra de Deus. No número 5 do documento vai dizer para nós assim: ao ouvirmos o clamor daqueles que sofrem violência e se veem oprimidos pelos sistemas e mecanismos injustos, bem como a interpelação de um mundo que, com a sua perversidade, contradiz os desígnios do Criador, chegamos à unanimidade de consciência sobre a vocação da Igreja para estar presente no coração do mundo e pregar a boa nova aos pobres, a libertação aos oprimidos e a alegria aos aflitos. A esperança e o impulso que animam profundamente o mundo não são alheios ao dinamismo do Evangelho, que, pela virtude do Espírito Santo, liberta os homens do pecado social e das consequências do mesmo na vida social. Então, esse pecado é pecado pessoal. O pecado pessoal é quando a gente não quer olhar a realidade que está à nossa volta. Então, libertar os homens desse pecado pessoal, né? Então, a gente tem que olhar para as realidades que estão à nossa volta. A ação pela justiça e a participação na transformação do mundo aparecem-nos claramente como uma dimensão constitutiva de pregação do Evangelho, que o mesmo é dizer da missão da Igreja em prol da redenção e da libertação do gênero humano em todas as situações opressivas. Então, olhar aqueles que estão sendo oprimidos diante da realidade e do contexto que nós vivemos hoje. Então, na história do magistério da Igreja, é certamente uma das expressões que melhor estabelece o vínculo indissolúvel entre a justiça social e a evangelização. Não há como escapar o seguimento de Jesus Cristo. O seguimento de Jesus Cristo, para ser genuíno e autêntico, exige participação ativa no trabalho de transformação da sociedade. Então, nós temos que buscar essa dimensão constitutiva, que é a ação socio-transformadora, e essa é parte inerente do Evangelho, que a gente ouve todos os dias, que a gente prega todos os dias, e ela deve se tornar ativa no trabalho
de transformação da sociedade. Então, esta ação ativa, convém insistir, não é uma apêndice da doutrina, mas é parte essencial dos dogmas da tradição católica. Então, devemos agir para uma transformação da sociedade. E quando nós falamos ainda do documento, esse documento aqui pós-Vaticano II, a Justiça no Mundo, nós podemos ainda ver que devemos nos dar conta da força e da novidade, da perspectiva na história da Igreja. Então, o texto ainda vai dizer para nós assim: a situação atual do mundo, vista à luz da fé, faz-nos um apelo no sentido de um retorno ao núcleo mesmo da mensagem cristã, que cria em nós a consciência profunda do seu verdadeiro sentido e das suas urgentes exigências. Ou seja, vai nos levar a ter consciência, né? A ter preocupação com o que o outro está passando. Então, a partir do momento que eu pouco estou me importando com o outro, eu estou fugindo daquilo que a palavra de Deus vai nos dizendo, de olhar para a realidade. Jesus nunca desviou o olhar das realidades difíceis. Ele sempre foi em busca para dar essa dignidade. Ou seja, retornar ao núcleo da mensagem cristã é, antes de mais nada, resgatar sua dimensão social. E se nós não fazemos isso, o Evangelho ele perde seu fermento mais fecundo, mais vital e mais eficaz. Se a gente não está olhando para essas realidades, nós podemos... O que o Evangelho está fazendo com a minha vida, com a nossa vida? Se nós não estamos dando importância para aquilo que o Evangelho está falando, e o Evangelho são as palavras do próprio Jesus, as ações de Jesus, a cada um de nós, onde ele diz, vai, imita, né? Imitar as atitudes de Jesus Cristo. Então, é retornar ao núcleo da mensagem cristã. De restante, o Vaticano II, como fonte de elementos da doutrina social da Igreja, vai trazer em todos os documentos essa nova sensibilidade diante das reais condições do gênero humano. Então, no documento Gaudium et Spes, na qual reflete e sintetiza o espírito de todo o concílio, o documento vai dizer assim para nós, né? A Gaudium et Spes do Vaticano II. As alegrias e as esperanças, as tristezas, as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e dos que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Tantas situações difíceis, alegrias, tristezas, esse conflito, né? As tristezas, as angústias, mas de levar essa alegria e esperança àqueles que vivem as tristezas do cotidiano da vida. Então, nós, como cristãos, nós devemos levar essa alegria, essa esperança, e essa esperança que brota de onde? Que brota da boa nova, da boa notícia que é do Evangelho. Então, em síntese, a doutrina social da Igreja procura atualizar a dimensão social do Evangelho para os distintos contextos da vida cotidiana, levando sempre em conta que o gênero humano ele encontra-se em uma fase nova de sua história, na qual mudanças profundas e rápidas estendem-se progressivamente ao universo inteiro. E, em poucas palavras, nós podemos dizer que a doutrina social da Igreja é o Evangelho tornado vivo e atual nos diferentes desafios da realidade social, política, econômica, cultural. E inspirado pelo Espírito Santo, o magistério da Igreja ele procura interpretar a mensagem evangélica diante das situações mais diversas. E assim nasce uma palavra, uma reflexão, um ensinamento, uma doutrina de caráter social. Isto é, escrita para iluminar os problemas relacionados à condição
social do gênero humano e conduzir as pessoas à busca de soluções. Resumindo, a doutrina social da Igreja é a atualização da palavra de Deus para os dias de hoje, que traduz aonde? Na sensibilidade e na solicitude da Igreja para com aquelas situações onde a vida encontra-se mais ameaçada. Então Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida em abundância. Então isso está lá, o próprio Jesus diz no Santo Evangelho. Então quando nós falamos de doutrina social da Igreja, nós falamos dessa sensibilidade. Eu estar sensível à dor, ao sofrimento, à situação daquele meu irmão, daquela minha irmã que está passando por alguma situação que ameaça, então, a vida dela. Não é nada além disso. É olhar, de fato, essa realidade. Então, qual que é o contexto que nasceu a doutrina social da Igreja? O documento que inaugurou, que convencionou a denominar doutrina social da Igreja, é a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que foi publicada em 15 de maio de 1891. É o primeiro documento da Igreja, do Magistério Católico, que fala integralmente a questão social. E no decorrer desse documento, o Papa Leão XIII ele propõe abordar a condição dos operários. Contudo, isso não quer dizer que os problemas sociais estivessem ausentes das publicações anteriores na história da Igreja. São inúmeras referências à situação real e concreta dos pobres desde os primeiros séculos do cristianismo e da tradição católica, conforme a gente vai aprendendo mais à frente nesse breve estudo sobre a doutrina social da Igreja. Então, o próprio Papa Leão XIII, ele na introdução da Rerum Novarum, refere-se à abordagem do tema em encíclicas precedentes sobre soberania política, liberdade humana e constituição cristã dos Estados, publicadas respectivamente nos anos de 1831, 1885 e 1888. Mas enquanto anteriormente essas questões apareciam de forma secundária, à margem dos outros assuntos de maior relevância, agora o Papa Leão XIII ele faz da condição social dos operários o tema central de sua carta. De cara, nota que então uma mudança de enfoque ou de perspectiva. A Igreja, na pessoa de Leão XIII, do Papa, na época, deixa em segundo plano os assuntos internos e volta-se para os problemas que afligem os trabalhadores da época. Então, o olhar da Igreja dirige-se ao mundo exterior, identificando nele os principais desafios sociais à fé cristã, e assim com o intuito de buscar alternativas às contradições da sociedade em que vive. Então, o contexto da Rerum Novarum é uma sociedade profundamente transformada pela Revolução Industrial. Uma sociedade formada de pessoas que vivem na alma e no corpo os efeitos de um salto gigantesco e, em termos científicos, tecnológicos, a Revolução Industrial trouxe avanços inegáveis, especialmente através da imensa capacidade de produção através da máquina. Na verdade, essa Revolução Industrial a gente pode situá-la em 4 dimensões. Uma de ordem socioeconômica, com o surgimento e consolidação da indústria. Outra de ordem política, por meio do fortalecimento dos Estados-nação a partir da Revolução Francesa. E outra de ordem política, outra de ordem científica, a política a gente já viu. Outra de ordem científica que se afirma pelo aprofundamento e sistematização do conhecimento e do método experimental. E, por fim, a ordem filosófica fundada no pensamento da razão ilustrada e na emergência da subjetividade. Então, nós temos aqui um filme, Tempos Modernos, né, do Charles Chaplin, que nos vai retratar muito a questão da máquina entrando, né, o Charles Chaplin lá com a maquininha, lá, então, tudo mecanizado, ele
quase não tem tempo para fazer mais nada. Então, esse mundo que vem vivendo essa revolução industrial, né? As máquinas, essa substituição do homem pela própria máquina. Então, essa é a realidade, esse é o contexto em que surge a Era Novarum, essa transformação, um efeito de um salto gigantesco nessa questão científico-tecnológica. Contudo, nem sempre tudo que vem é tão bom assim. Esse conjunto de transformações também trouxe efeitos negativos. Se é verdade que o poder das máquinas multiplicou em muita capacidade de produzir os bens, alimentos e equipamentos, também é verdade que os benefícios de semelhante progresso não foram equitativamente distribuídos. Os tempos modernos ou a era da máquina vieram acompanhados simultaneamente de um enorme potencial produtivo e de uma crescente desigualdade social. Ou seja, o homem foi perdendo esse espaço, e a máquina ela foi entrando no nosso meio. Isso a gente pode ver até nos dias de hoje. A indústria nasce sob o domínio do sistema capitalista de produção e sob a orientação da filosofia liberal. O lucro aqui é o motor dessa economia. No mesmo campo, como forças desiguais, patrões e operários, eles lutam por seus interesses. Uns que detêm o capital, o dinheiro e os meios de produção, e outros apenas a força de trabalho. Em tais condições assim assimétricas que nós podemos ver, instala-se a lei do mais forte. Na verdade, aqui o liberalismo econômico é um jogo de cartas marcadas, onde os mais fortes vão devorando os mais fracos, numa espécie de darwinismo social. O que seria esse darwinismo social? É uma teoria proposta por Darwin, que, em resumo, que é na luta pela sobrevivência, os indivíduos portadores de variações, ou seja, características adaptativas às condições ambientais, levam vantagem competitiva sobre os indivíduos que não a possuem. Ou seja, quem tem mais, pode mais. Quem não tem, tem que ficar, então, à mercê ou subordinado ao outro. Os adaptados mais descendentes e os não adaptados são eliminados. A essa eliminação do diferencial dos indivíduos de uma espécie, Darwin denominou seleção natural. A seleção natural, atuando continuamente sobre uma espécie, pode modificá-la gradualmente a ponto de originar uma nova espécie. Então, aquele que tem mais força, ele detém o poder. Agora, aquele que não tem, se ele não aceita, ele é eliminado desse convívio social. Então, aqui é essa força que se instala, né? Os mais fortes devorando os mais fracos. E em tais condições, a realidade apresenta-se sob um duplo aspecto. Por um lado, as fábricas crescem, multiplicam-se por toda parte. A revolução, que tem seu epicentro na Inglaterra, não demora a cruzar o Atlântico com as suas chaminés e parques gigantescos. Por outro lado, os trabalhadores, primeiramente expropriados de suas terras, veem-se depois submetidos às condições de trabalho e de vida extremamente precárias e desumanas. A riqueza de poucos é a contraface da pobreza de muitos. E são realidades que nós percebemos até hoje. Tantas pessoas que saem de outros países e ainda trabalham em regime escravos, né? Então, aqui dentro do país mesmo, tantas situações que a gente acompanha nos noticiários, pessoas que são escravizadas, que ganham ali o mínimo, trabalham de noite para manter o lucro do outro. Então, são situações precárias e desumanas que ainda existem no nosso meio, infelizmente. E a gente, como profetas, se a gente vê essas realidades, nós temos que denunciar. O trabalho, ele vem trazer ao homem uma humanidade. O homem trabalha para poder sobreviver, para poder dar condição de vida digna para sua família, de uma saúde,
de um lazer, de uma educação. Mas agora, quando o trabalho se torna desumano e precário, as condições de trabalho, isso não é nada humano. E é isso que a doutrina social da igreja ela vem apresentar. Quando acontecem essas situações que ferem a dignidade do ser humano. Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve observar, né? O trabalho, ele vem para poder a pessoa dar uma dignidade para a sua família. Mas existe o trabalho que é o trabalho escravo, né? Que a pessoa trabalha pelo preço inferior que deveria receber, e isso vai deixando o outro mais rico e aquela pessoa mais pobre, talvez até devendo ao seu patrão, aquele que tem domínio sobre ela, e são realidades ainda infelizmente presentes no nosso meio. Então, esse foi o primeiro momento desse resumo, dessa síntese sobre a doutrina social da igreja. Tem mais coisas que nós vamos ver no decorrer dos próximos vídeos.